Boa noite a todos, salve Maria. Estamos iniciando mais uma live de Vivência Mariana e hoje a gente vai ter como convidado o Padre Silvanei, que é o vice-assistente nacional das Congregações Marianas do Brasil, e ele já mandou a solicitação aqui para mim, que eu já vou estar chamando ele. Para todos que já entraram, sejam bem-vindos, e para todos que vão estar assistindo a gente depois também, sejam bem-vindos. Estou enviando a solicitação para o padre. Agora eu vou estar aguardando. Boa noite, padre. Tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo ótimo. Salve Maria. O senhor está me ouvindo bem? Sim. Que bom. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo ao senhor por ter aceitado o convite aqui do nosso Departamento da Juventude de São José do Rio Preto. E eu vou estar pedindo para o senhor estar se apresentando antes, para as pessoas que entraram, para congregados ou outras pessoas que assistiram a live, que é o Padre Silvanei. A gente sempre começa com a apresentação, né? Depois passa a palavra para o convidado, que sempre vai estar falando sobre temas da congregação mariana, sobre temas da igreja. Aí depois, no final, se tiver alguma pergunta, senão a gente faz os agradecimentos finais e a oração final que o senhor pode estar conduzindo. Seja bem-vindo. Ótimo. Obrigado pelo convite desde já. Esse momento é bem propício para nós nos encontrarmos, né, diante desse sistema virtual. Então, sou o Padre Silvanei, eu sou natural de Patos de Minas e sou padre aqui na Diocese de Janaúba, né? Como se fosse uma missão bem distante da minha terra, mas estamos aí. Tenho 3 anos de padre e 2 anos na congregação mariana de forma mais assídua. Ah, sim. Recente, mas já tem uma bagagem, né, padre? Sempre tá transmitindo, né, pra gente. Novo Sim, de congregado, mas já tem um amor pela congregação. Isso que sim. importa, né? Se eu quiser estar entrando no tema de hoje, depois se alguém tiver alguma pergunta também, se eu quiser eu paro o senhor para estar perguntando. Se aparecer alguma coisa eu pergunto, tá bom? Tá, ótimo. Então, assim, desde já, eu deixo aberto, se alguém tiver alguma coisa, pode perguntar aí. Talvez eu não vou ficar vendo tanto os comentários, mas qualquer coisa, Mayara, você pode já aí dar o seu toquezinho, se de repente alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, tá bom? Então, para entrarmos no assunto, que acredito que foi até uma indicação sua, né, de proposta de conversa. Então, nessa apresentação eu até encurtei para a gente já começar a nossa apresentação justamente com esse pouquinho do meu histórico, né? Como você disse, pouco tempo de padre, muito menos ainda de congregação mariana, mas eu vejo assim que muita coisa na nossa vida muita coisa não, eu acredito que tudo na nossa vida é providencial. Por exemplo, na Diocese de Patos, não tem congregação mariana. Até então eu nunca tinha ouvido falar de congregação mariana. Até mesmo no seminário que eu passei, fui aí para o Mater em São Paulo, também nunca tinha ouvido falar de congregação mariana, enfim. Então, quando eu vim para... Deixa eu colocar no silencioso, o que eu esqueci? Aí, quando eu vim realmente para o estágio pastoral e que realmente eu fui para a ação lá em Rio Pardo de Minas, aí sim eu tive esse acesso à congregação mariana. Mas por que eu coloco isso como a abertura da nossa conversa, né? Porque tantas vezes, para nós falarmos de virtude,
a gente fica com aquela ilusão, né? Com aquela sensação de que virtude é algo que parte de mim. É algo que eu tenho que fazer, ou eu vou fazer, algum dote, né? Algum talento. E, na verdade, a virtude em si é quando realmente nós nos colocamos para estar nas mãos de Deus, né? Então, justamente, é essa abertura que a gente tem que ter. E quando a gente acredita, quando a gente se coloca realmente como Maria, né, atento, e né, já vamos dar umas pitadinhas aí das virtudes em si, que entra a humildade, que entra a mansidão, e que a gente pode resumir de forma, né, às vezes um pouco grotesca, mas só para a gente, né, não ficar falando muito, essa questão da busca de santidade. Então, se a gente não tem essa busca de santidade, as virtudes vão ser apenas acessórios, né? Então, não é isso. Então, para a gente começar mesmo, eu gostaria só de pegar a definição que o catecismo da Igreja Católica nos traz como virtudes, né? Então, no artigo 7º, que fala justamente nas virtudes, né, no número 1803, ele traz assim, tem a passagem, né, bíblica: ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Passagem de Filipenses, né? E aí sim ele já traz realmente a definição, que é justamente isso aqui. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Então, a virtude tem essa finalidade do bem. Se não for para isso, não tem essa disposição, a não ser que seja para o bem. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Então, São Gregório também ainda completa, né? O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, pronto, né? São Gregório já também já dá já faz um resuminho bom. Então, a virtude só tem sentido quando direcionada, quando orientada, quando realmente nos coloca Deus como ponto, né, central da nossa vida. Então, aí sim, a virtude são todas essas disposições, frutos do próprio Deus, mas que realmente nos eleva para Ele. Então, diante de toda a história da salvação, Deus nos coloca, melhor dizendo, né, Deus nos chama para viver bem essas virtudes. Aí a gente pode se perguntar, mas como, né? Nas coisas simples. Diante dessas coisas simples, a gente não pode deixar passar o que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Para a gente aprender, a gente precisa de uma referência, né? Quando nós estamos lá na escola, que vamos aprender a soma. 1 mais 1, 2. Mas antes de aprender 1 mais 1, aí vem toda aquela ilustração, é uma maçã, aí vem contando a história para, de certa forma, porque primeiro a matemática não é só o número, a matemática é o conceito, né? Enfim. Então, assim, aprender matemática não é só aprender o que é 1 mais 1, né? Então, da mesma forma na nossa vida espiritual. Então, para a gente perceber Deus, a gente precisa de referências, né? Então, com isso, Maria é o foco.
Todos os santos, tudo ali que vem depois de Cristo, tem Maria como esse molde, como esse modelo, né? Primeiro porque realmente ela viveu toda essa busca de Deus. E com essa busca ela enfrentou e venceu tudo. Tentações. O pessoal pensa, né, que Maria foi mãe de Deus porque ela era especial, porque ela era diferente, pelo fato de Deus ter escolhido ela, preparado, ela não tinha outra forma a não ser ela dizer sim para Deus. Então, assim, opa, peraí, muito pelo contrário. Maria também teve as suas dúvidas. Fato é que a primeira coisa que Maria fala dentro da Sagrada Escritura, né, ela questiona como isso, como que vai ser isso? Então, São Lucas, vamos lá, não sei se vocês estão com a Sagrada Escritura de vocês. Então, São Lucas, eu apresentei o catecismo, muito bom, viu? Católico que não tem o catecismo, meu Deus. E a Sagrada Escritura, né, no São Lucas, no primeiro capítulo, na Anunciação, né, quando o anjo chega e tudo. Então, capítulo 1 e o versículo... deixa eu encontrar aqui. Eu podia ter marcado antes, né, mas... Aqui, ó. Versículo 34. O anjo a saúda, ela pensa, aí o anjo já responde diante do pensamento dela, mas a primeira palavra dela, né, ela questiona como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum, né? Então, a primeira palavra dita, né, na Sagrada Escritura, que a gente ouve a voz dela, vamos dizer assim, é justamente um questionamento, né? Então, todo mundo pensa, nossa, Maria é muito linda, Maria é maravilhosa, mas é diferente também, agora que é um ponto interessante, que está dentro uma das virtudes de Maria, que Maria, ela fez essa pergunta não no sentido de questionamento, de dúvida, como Zacarias, 6 meses não, mais de alguns 6 meses atrás, né? Quando ele ficou sabendo de João, né, João Batista, ele questionou, mas emudeceu. Porque o questionamento dele foi de dúvida mesmo, de duvidar como, né? Já estamos de idade, enfim. Agora, essa dúvida de Maria não é duvidando da graça do mistério e da ação de Deus, né, do Espírito Santo, mas na questão prática da coisa. E ela foi específica. Como se eu não conheço homem algum? Enfim, diante disso, isso mostra humildade de Maria, porque ela sabe que não é a partir dela, como a gente faz muito, né? Nossa, a pastoral, sei lá, a pastoral litúrgica só vai para frente porque eu estou, né? Os acólitos, coroinhas, só vai para frente, só dá certo quando eu conduzo a reunião. Ou pior, aquele encontro, o Jean, aquele encontro da congregação mariana só funciona quando eu estou. Porque o mérito não é nosso. Então, diante disso, a gente cansa de ouvir que das virtudes de Nossa Senhora é justamente obediência, humildade, essa fé, né, esse temor a Deus. Então, assim, eu acho que não é interessante a gente ficar pontuando isso. Porque, na verdade, esse molde, esse modelo, esse reflexo que a gente tem de Maria deve ser num todo. Porque uma virtude não exclui a outra. Uma virtude complementa, né? Da mesma forma que não tem como eu amar e adorar Jesus na Eucaristia se eu ignoro o Espírito Santo, né? Um exemplo assim meio absurdo, mas desse mesmo sentido. Não tem como eu querer a santidade, não tem como eu
ver em Maria a virtude da humildade se eu não ver também a obediência, a sinceridade, a castidade, né? Enfim, tudo. E é interessante, quem tiver a oportunidade, não é a primeira vez que eu falo e não é merchandising, né? Mas uma coleção interessante é a da minha biblioteca católica, né? Apesar dos livros. Padre? Acho que deu uma travada. De lado, esse Glórias de Maria, muito bom. Quem tiver a oportunidade, tem ele em outras versões, eu até tenho ele aqui tão petitinho, de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Então, não precisa ser justamente isso. Mas, enfim, a qualidade da minha biblioteca católica é perfeita, então aconselho. E São Luís, ele traz aqui para a gente algumas descrições de algumas virtudes de Maria. E não só ele, como também no tratado da verdadeira devoção, traz também praticamente os mesmos e quase também que nessa mesma ordem, né? Que é a humildade, depois vem a caridade, depois a obediência, né? A caridade para com Deus e depois caridade para com o próximo. Enfim, então, não são só essas virtudes. Não é, por exemplo, olhar para um freezer cheio de sorvetes, né? Você vai aí na sorveteria, você olha para aquele freezer cheio de sabores e escolhe aquele que mais te agrada. Então, viver a santidade, viver essa conversão diária, significa abraçar tudo. Não tem como eu abraçar só o de chocolate, só o de morango, só o de creme, né? E isso são para coisas práticas e diante da nossa vivência dentro daquilo que a igreja nos propõe. Aí sim, a igreja tem uma infinitude de carismas, até mesmo na vida religiosa consagrada, né? Se você, Maiara, quer ir para o convento, qual é a sua vocação específica dentro disso, né? Ah, eu tenho mais intimidade, eu tenho mais jeito, eu tenho mais aptidão em mexer com crianças. Então, opa, temos congregações que tomam conta de escola, né? As sacramentinas, temos, enfim. Ah, mas a minha área é mais a questão de saúde e tudo. Tem também. Ah, mas eu sou chamado para missão. Tem também. Então aí já são coisas específicas que você pode escolher. Mas viver a santidade e essa busca, né, de conversão diária, você tem que abraçar tudo. E isso significa abraçar as virtudes. Porque a gente pensa também que viver essa santidade é só abraçar a cruz, né? Às vezes a proposta é sempre essa: abraça a sua cruz e vai. Se alguém quer me seguir, vai. Claro, porque a proposta de Deus não é enganosa. E já começa justamente dessa passagem de Maria, né? Mas como se eu não conheço homem algum? Então, diante do mistério, que Deus dá um jeito. Então, se Ele chama a gente para ser um congregado mariano, para viver bem o nosso batismo, significa que Ele vai dar um jeito. Então, não tenha medo, né? Eu percebo muitos candidatos, né, aspirantes, acaba ficando com aquela sensação de que parece que a consagração é uma amarra, né, algo que vai aprisionar, que vai fechar, que vai limitar a pessoa. Gente, muito pelo contrário.
Fato é que no próprio ato de consagração, né, que já a consagração mesmo para ser consagrado, né, ele já deixa claro lá: eu, ainda que me reconheça indigno de ser vosso filho e de colocar-me no número dos vossos servos. Ou seja, eu reconheço que sozinho, nada. Né? Aí a gente lembra lá de Padre Alessandro, né? Nada, nada, nada. Né? O que é que eu sou sem Jesus? E por falar em Jesus, nós não podemos esquecer do documento. Eu falei que ia pegar, não peguei ali, não separei. Agora até me fugiu o nome do documento. Do Papa. Ou agora até o Papa me fugiu. Mas que ele diz o seguinte, que toda a devoção mariana, e isso eu acredito que toda oportunidade que eu tenho eu falo isso, né? Não com essas palavras do Papa, que é bonito, enfim, esqueci. Nenhuma devoção a Maria, ela é plena, ela é verdadeira, se ela não nos leva a Jesus. Então, a devoção mariana, ela é cristocêntrica, como também eclesiástica. Ela está dentro de uma diretriz, de uma conformidade da igreja, né? Então, às vezes acontece muito. Olhou para a janela, embaçou ali, sei lá, eu vi Nossa Senhora. Né? Então, opa, peraí. A igreja vai dizer se aquilo ali é é motivo de fé ou não, né? Se você viu, que bom que você viu. Agora, se ela apareceu, já é outra história, né? Então, assim, toda a nossa devoção a Maria, ela precisa ser cristocêntrica, né? É de Cristo. Se Maria não nos levar a Cristo, a sua devoção está errada. A sua consagração, tanto aqui da congregação mariana, ou há um tempo atrás ficou muito... veio uma onda aí, né, uma moda da consagração do tratado, né? Que todo mundo tem que usar corrente, não sei o quê. Então, pelo menos em alguns lugares que eu passei, ali no ano de 2018, 17, 18, tava muito essa moda, né? Eu vou me consagrar a Nossa Senhora. Lembrando que a própria consagração de São Luís mostra que a consagração não é a Maria. Sempre, todas as nossas consagrações, eu acabei de ler aqui a nossa, né, da congregação mariana, apesar que eu não li a parte que eu queria, mas fala aqui, ó, movido com tudo, modelo celestial, aqui, ó, pelo desejo de ter-vos por minha mãe, modelo e celestial protetora, e de servir a vosso exemplo a Jesus Cristo, vosso Filho. Então, a nossa consagração mariana, pela nossa fita, pela nossa adesão à associação, a finalidade é Jesus Cristo. A exemplo, né, a Maria. Como também o ato de consagração de São Luís, Maria Griot de Montfort. Ele fala lá, ele já começa assim: ó sabedoria eterna e encarnada. Quem? Jesus, né? Depois, lá na frente e tal. Aí no lugar que você assina, coloca: eu, um incrédulo pecador, renovo, ratifico hoje em vossas mãos, para sempre renunciar a Satanás, entrego-me por completo a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para carregar minha cruz e tal. Então, só lembrando que toda a nossa devoção é Cristo, é a cruz, né? Mas por que eu mudei um pouco de assunto? Porque às vezes essa nossa consagração, ela exige de nós a vivência dessas virtudes, né? E uma boa maneira da gente refletir essas virtudes de Maria é justamente olhar para o Magnífica, que tem no nosso devocionário.
né? Nós temos ali tanto o devocionário quanto o ofício, né? Temos tantas orações que nos mostram que Maria, ela é esse modelo. Então a gente pode perceber que essa vivência, ela traz também uma certa corresponsabilidade. Então viver em Maria as virtudes, e aproveito e já pego outra passagem que também nos é muito conhecida, agora em João, a questão do João capítulo 2, a famosa, né, passagem de casamento lá, os casamentos usa-se muito, muitos os justificam também, que são, lá Jesus estava bebendo, Jesus transformou a água em vinho, também posso entrar na cachaça, né? Não, então não vamos desvirtuar. Olha só que interessante. Maria viveu tão bem essa questão da virtude, de estar tão conectada com Deus, de ter olhos fixos mesmo, de praticamente pensar a mesma coisa, que olha só, Maria estava lá nessa festa de casamento. Também já falei, eu acho que alguém já ouviu aí. Quem vai na frente é para organizar, é para ajudar, né? E ela percebeu que o vinho estava acabando. Então não é porque faltou na mesa dela que ela... Opa, peraí, cadê? Acabou? Cadê? Né? Não. Ela estava atenta. Então ela percebeu que a quantidade de pessoas era maior do que aquilo que eles poderiam oferecer. Aí a gente já sabe do transcurso, né, da história, que ela chega a Jesus, o vinho está acabando, mulher, minha hora não chegou. Só que é interessante que logo após Jesus falar que a hora dele não havia chegado, ela pega, né, vira para os empregados e fala, olha, fique atento e fazei tudo o que ele vos disser. A gente fica esperando em Maria, né, sei lá, tem até um memezinho, não sei se vocês já viram. Tá assim, São Pedro reclamando com Jesus lá na porta do céu, tipo assim, e aí, né? O que eu faço? E lá no fundo tem a imagem de Nossa Senhora, né, tipo puxando os molequinhos lá, segurando nas pontas do terço, né? Então, opa, peraí. Maria, ela não dá jeitinho, né? Maria, ela não te faz entrar pelas portas do fundo ali, não, muito pelo contrário. Ela vira para a gente em cada conta do terço, em cada vez que eu olho para alguma de suas imagens, né, alguma de seus títulos, e falo, opa, peraí, eu quero ser santo, eu quero ser obediente, eu quero viver a caridade, eu quero viver a castidade, enfim, pontuar as virtudes. Então, é olhar para ela e falar, Nossa Senhora, me ajuda? Né? A senhora que conseguiu, a senhora que é mãe, que realmente é protetora, é advogada, tantos títulos bonitos aí que a gente tem, né? Que realmente faz valer aquilo que Maria é. Então, opa, peraí, mas ela não dá jeitinho na nossa vida. Então, quando a gente realmente usa a nossa fita, o nosso distintivo, não só no sentido material, visível, mas é lá dentro. Quando a gente realmente vive o nosso batismo, a nossa consagração, aí sim, aí a gente equilibra, né, equipara, tenta, né, pelo menos, a nossa vida a de Nossa Senhora. Então, opa, peraí. Então, ela que conseguiu, ela me ajuda. Por quê? Ela vira para ele, né, para Jesus e fala, olha, o vinho está acabando. E tantas vezes, se a gente for olhar na nossa vida, quantas vezes, quantas situações que parece que o nosso vinho está acabando. Muito, muito oportuno esse tempo
né, de pandemia, onde tantos encontros, ou tantas propostas, tanta coisa, mudou tudo, né? Então, assim, a minha vida não está nas minhas mãos. Então, mais uma vez, ela vem e fala, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Porque não adianta eu ter uma inteligência fenomenal, não adianta eu ser... Toda semana eu faço uma cesta básica e dou para o pobre, né? Eu vivo a minha castidade, olha, o meu namoro é santo, a gente nem beija na boca, né? A gente não sei o que tal. Mas isso tudo é inútil se a gente não tiver em vista a nossa conversão. Aí se torna até um pecado de uma vanglória, né, sei lá, pode desencadear tantas outras coisas. Por que sempre os nossos santos nos trazem, né, a questão da humildade primeiro? Falta a gente reconhecer que Deus é o centro da nossa vida, né? Então a gente acha que viver as virtudes depende de mim. Claro, depende. Mas, né, é a sua abertura ao Espírito Santo, que realmente esse querer que a água seja transformada em vinho, porque senão é apenas uma qualidade, um dom, um talento que você está vivendo. E não realmente uma virtude, né? Claro que a gente não vai entrar aqui nas virtudes cardeais, nas virtudes, enfim, não. Mas, e nem também, eu penso, né? Eu não estou acompanhando aí os comentários, mas alguém não falou nada, né? Eu também disparei aqui e nem deixei você falar nada, né? Fica à vontade. Não, só estão agradecendo mesmo, só estão acenando, não tem nenhuma pergunta mesmo, só estão gostando mesmo, o pessoal vai entrando aqui. Ninguém perguntou nada, padre, senão eu ia perguntar para o senhor depois. Tá bom. Quem então, aberto, quem quiser perguntar. Pode comentar aí, pessoal. Então, assim, fazendo um contexto agora para a nossa vida. Estamos aí, encerramos, né, praticamente o ano litúrgico. Domingo agora já é advento, já é essa preparação para o Natal. E esse ano passou tão rápido, né? Como eu disse, tantas propostas, tantas coisas que nós não fizemos e tudo. Agora chegou a hora de a gente fazer uma avaliação espiritual. Geralmente as empresas fazem o chamado balanço, né? O que eu vendi, se eu tive lucro, se esse produto compensa, né? Enfim, o balanço, essa análise. Então eu acredito que chegou na hora, está na hora da gente fazer o nosso balanço espiritual. Nós terminamos o nosso ano litúrgico. Olha aí, tivemos a oportunidade de ver... Nossa, gente, não sei se é porque parece que cada vez a gente vai se apegando a algum ponto, né? Mas esse ano eu fiquei tão apegado a Jesus dizer do reino dos céus. Olha só, cada domingo, e também, né, os meses de semana vem acompanhando essa mentalidade espiritual, né? Essa caminhada espiritual. Olha, o reino dos céus é semelhante à mulher que perdeu, ao banquete, à videira, o reino dos céus. Gente, falou tanto do reino dos céus, né? Pelo menos o que ficou para mim nas minhas reflexões. Peraí, mas será que eu estou buscando o reino dos céus, né? Tantas virtudes que me são propostas a viver, né? Será que isso está tendo um efeito? Porque senão eu vou ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, mas que não vai deixar um legado. Aí, como eu disse, né? Maria disse pouco, bem pouco. Mas no Magnífica, eu acho que poderia ser até uma proposta aí de uma reflexão posterior, né? Sei lá, se você estiver aí disposto a fazer algum retirozinho, alguma coisa, né? Pega um Magnífica e olha lá. Doravante as gerações vão me chamar de bendita. Não porque eu fui a mãe do Senhor, não porque eu sou a bonitona que
né? No caso, ela falou isso antes, né? Mas vamos já pensar na posteridade. Não porque foi por causa de que eu falei que Jesus vai fazer o primeiro milagre, né? Então, ele vai dizer, a minha hora não chegou, mas eu obriguei ele, né? Olha só o meu poder de mostrar para Jesus que ele tem que... Né? Enfim, não. Mas por quê? Porque olhou para a humildade de sua serva, né? Então, assim, nós devemos aprender muito essa questão de servidão, de servir. Não é à toa que o nosso lema, né? Nós aí estampamos na nossa bandeira, nos nossos estandartes, amar e servir. Então, servir não é só ir lá na igreja proclamar a leitura, né? Ou todo e qualquer trabalho que nós somos chamados a fazer dentro da igreja, né? Porque é inconcebível um congregado mariano ficar no banco, né? Opa, peraí, tem muita coisa para fazer. Tem a igreja para varrer, né? Tem uma ideia que eu posso dar para o padre, que o padre ele é o administrador, ele é né, das almas ali, tudo. Mas eu posso dar uma ideia para o padre. Eu posso ali ajudá-lo. Enfim, né? Então, assim, essa servidão, ela precisa estar cunhada no amor. Né? Isso, o amor a Deus e à igreja. Aí sim, é uma vivência prática das nossas virtudes. Né? Aí, repito, não adianta eu me vangloriar. Ah, eu dei cesta básica. Olha, não sei, eu fiz isso. Olha, eu vivo a castidade. Olha o quanto eu sou obediente, né? Teve até aí um período nessa pandemia que a gente até viu alguns jovens colocando, né? Nos devolva a missa e não sei o quê. Então, assim, às vezes, com a consagração, né, a verdadeira devoção, anda com a cadeia, anda com a corrente pendurada, que custa carregar. Às vezes é só uma manifestação externa de algo que está vazio lá dentro. Então, assim, viver as virtudes que nos são propostas, vislumbrando esse exemplo, esse modelo que nós temos, que é Maria, aí sim, não é que a vida vai ser um mar de rosas, mas o fardo vai ser leve, né? Jesus já prometeu isso. Não é que não vai ter fardo, mas o fardo vai ser leve. Então, assim, enfim, diante dessa vivência prática, né? Porque não adianta a gente só conceituar virtudes, sendo que isso não vai ter um efeito na nossa vida. Saber colocar em prática, né, o que aprende aos poucos, né, vivenciando, fazendo sempre, levando ao bem o próximo, né. Não só, que nem o senhor falou, se vangloriando, talvez fazendo as coisas por fazer, sem ter uma missão final, né, um objetivo concreto, né. A gente sempre tem que estar tendo um objetivo, né, que nem a nossa busca da santidade, mas tem também tendo esse amor ao próximo para estar fazendo bem. Isso vai ser a vontade que Deus quer para a nossa vida, né? Essa vai ser uma virtude bem concebida de todas, né? Uhum. E é até interessante, por isso que às vezes a falta de comunicação diante desse objetivo comum que é a santidade, que é o céu, né, que foi tão dito esses dias, às vezes gera tantos conflitos superficiais, né? Às vezes é um grupo que implica com outro grupo porque alguém está usando véu, porque alguém está comungando de joelhos, porque alguém está levantando a mão, porque... Né, não estou entrando em questões de rito, o rito em si, mas eu estou entrando em ritualismos que às vezes se prende tanto a uma determinada coisa que aquilo ali é tão superficial. E cadê a vivência? Cadê lá fora? Onde você está vivendo essa espiritualidade, essa espiritualidade de
comunidade, de fazer parte de um mesmo corpo de Cristo, se eu não olho com caridade para o irmão? Então, assim, a vivência das virtudes não é só dentro da igreja, como eu citei lá no exemplo. Não é dentro da minha vocação de, então se a minha vocação é ser irmã, de cunho mais educacional, então não significa que aquelas que estão responsáveis pela área de saúde é menos, né? Então, peraí. Então, todas essas vocações devem trilhar o mesmo rumo, a santidade. E quem nos ensina isso? Maria. Só olhar, ela que aparece tão pouco na Sagrada Escritura, ela que fala tão pouco, mas olha só, é ela que, né, ela que realmente mudou todo o curso da humanidade com o sim. E o sim, né, Gabriel foi bem específico aqui para ela, né? Antes dela falar, ele já percebeu aquela questão, né, aquela dúvida no coração dela e não sei o quê. Alegra-te, cheia de graça, né? O Senhor está contigo. Ela ficou pensando o porquê da saudação, né? Aí o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e porá o nome de Jesus. Ele será grande, filho do Altíssimo, trono de Davi, enfim. Mas olha só, a proposta, né, do anjo, na verdade o anjo vai lá só para anunciar, né, mandar a mensagem, mas a proposta de Deus é que ela fosse a mãe do Salvador. Então, teoricamente, hora que Jesus nascesse, pronto, acabou, tama, cuida Deus, né? Eu já falei isso tantas vezes também. Mas olha só, antes de gerar Jesus no ventre, Maria gerou ele no coração. Quando Maria disse o seu sim, né, ela sabia que ia gerar toda a humanidade na fé. E isso foi no Calvário, né? Então, assim, Maria não é mãe de Jesus apenas, né? E isso envolve uma responsabilidade tamanha. Aí eu pergunto para você, né? Será que eu, sendo congregado, eu estou disposto a viver essas virtudes que me são propostas no próprio batismo, né? Porque eu já sou batizado, então eu preciso já dar uma resposta a caráter. Então, se eu sou batizado, a minha vida já precisa ser diferenciada no mundo. Eu escolhi ser congregado? Então fazei tudo que ele vos disser em dobro, né? Então, quando eu comentei a questão do final do ano, né, litúrgico, já vamos começar em advento, então tá na hora da gente fazer esse balanço, né? Esse ano foi tão conturbado e tudo, enfim, mas opa, peraí. Eu ainda estou vivendo essa proposta de consagrado, né? Eu ainda estou vivendo as virtudes que realmente me encaminha para a santidade, ou é só um egoísmo, uma prepotência, uma arrogância da minha parte, né? E traçar metas. Virtude é isso também, né? Quando Maria fala, doravante as gerações hão de chamar-me de bendito, né? Ou seja, não é aquilo, é o legado que eu disse, né? Não é essa coisa... Olha só que interessante. Quando a pessoa, né, faz uma obra de caridade, a gente chama, né? Mas é um desencargo ali de consciência, né? Sei lá, você dá ali a cesta básica para o pobre, então, qual é o fruto que aquilo ali vai gerar, né? Será que eu estou trazendo para mim né, consciência tranquila, ou realmente é um compromisso que eu tenho para com o meu irmão, né? Chega agora Natal, todo mundo, aquelas propostas, né, de novena de Natal, é fazer cesta básica. Então a gente esquece que o pobre se alimenta 11 meses. Aí chega no Natal, eu tenho que fazer a cesta básica.
E como se aquilo ali eu já fiz a minha boa ação do ano, então não precisa de mais nada, né? Então, é esse ponto que eu gostaria de focar nessa questão das virtudes, né? A virtude precisa deixar um legado, porque qualquer um pode dar cesta básica. O espírita da cesta básica, o ateu, né? Mas, opa, peraí, não é dar a cesta básica, é olhar nos olhos, né? É fazer com que essa sua ação realmente seja transformada em vinho. Nós somos água, né? Enfim, tem alguma pergunta aí? Eu vi alguém escrevendo alguma coisa, mas eu não consegui ler. Ó, a Rosângela tinha falado, isso acontece inclusive dentro da igreja, né? Se acha melhor que o outro, não cumprimenta a pessoa do lado, né? Quando entra nessa parte de arrogância, de querer ser melhor que os outros, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem. Salve Maria. Não, acho que não tem. Acho que só tinha esse comentário mesmo da Rosângela que ela tinha colocado. O que mais, assim, nesse tempo, né, de isolamento, o que mais marcou desse ano, assim, que o senhor teve talvez de crescimento, o que mais o senhor teve, assim, que mais teve de marcante para o senhor desse ano, desse tempo de pandemia? Eita! Porque assim, Crescimento espiritual. sim, olha só, eu escolhi como lema sacerdotal aquela passagem de João, né, que João aponta Jesus, né, e fala que não é digno de desatar suas sandálias e tudo, mas o versículo que eu peguei é aquele: é necessário que ele cresça, né, e eu diminua. Então, de certa forma, eu já procuro viver tudo isso no meu ministério, né? É necessário que ele cresça. Só que, diante da nossa vida, do nosso ministério, das atividades, do corre-corre, a gente acaba acreditando a nós muita coisa. Por exemplo, se no decorrer do dia eu tinha me organizado para fazer aquilo e não consegui, então assim, a gente fica chateado, porque eu não consegui fazer isso, né? Não deu tempo, ou surgiu um imprevisto, eu não consegui. E olha só, o tanto que a gente está nesse meio. E esse meio, quem deve ocupar é Cristo, né? Ou seja, é necessário que ele cresça. Aí, quando veio toda essa situação, né, de isolamento, de revermos tantas coisas, isso para mim foi muito mais profundo, né? Eu pude fazer uma reflexão bem mais profunda, por exemplo, né, na minha miséria. Então, muitas vezes eu esqueço que eu não consegui fazer essa atividade, talvez não foi uma questão de negligência ou uma questão né, enfim, de procrastinação, mas é uma proposta do próprio Deus. E eu quero ter controle de tudo. Quando eu tenho a coisa na mão, peraí, eu estou mais seguro, eu estou mais confiante, porque eu detenho essa autoridade em cima disso aqui, né? Aí, de repente, vem toda essa situação que nos tira tudo das mãos, né? E você fica aí, tanto na questão biológica, né? Na questão de saúde, a questão dessa reflexão da morte. E, por sinal, o meu trabalho de conclusão da filosofia foi justamente a questão da morte, a possibilidade de se viver autenticamente, de se viver plenamente diante do mistério da morte, né? Então, de forma bem filosófica, de forma bem fria, eu trabalhei em cima disso, né? Então, mas, opa, peraí.
a gente realmente só toma consciência da nossa vida plena quando um ente querido, né, falece ou a gente mesmo passa por situações de quase morte, ou, enfim. Então, assim, respondendo, né, mais ou menos, porque eu acho que é bem complicado essa questão. Então, assim, isso me possibilitou a colocar realmente Deus no centro. É necessário que Ele cresça, né? Porque não adianta nada eu ter medo da morte, não adianta nada eu ter medo de perder os fiéis. E isso está acontecendo, né? Porque o pessoal ficou muito naquela de que eu rezo em casa, a igreja doméstica, claro, não é desmerecendo, não foi uma alegoria a gente dizer que não pode ir na igreja, reza em casa. Não, não é isso, tem o seu valor. Mas espera aí, né? A igreja tem o seu valor. Então, assim, então diante de tantas incertezas, diante de tantos medos, né, que às vezes não só a questão do vírus em si, então assim, opa, peraí, eu tenho que voltar Deus para o centro, né? Então, isso é interessante. Pelo menos para mim foi nesse desafio a cada dia de colocar Deus no centro. Então, a cada dia eu repito para mim, né? É necessário que ele cresça. Então, realmente, ele tem que crescer. Não, né? Enfim. Alguém perguntou alguma coisa aí. O diácono Léo. Como assistente eclesiástico das congregações, acredito muito em Deus, que essa pandemia vai passar. Após a pandemia, existe algum projeto de visita às federações e congregações por parte do Senhor? Ótimo. Interessante, Léo, obrigado aí. Desde já, obrigado a todo mundo que comentou aí, que falou Salve Maria e tudo. Como eu disse, eu não estava atento aos comentários, mas estava aí qualquer coisa. Olha só, em termos práticos, não temos uma proposta de visita. Em termos de projeto, sim, a gente tem projeto, né? A gente percebe que a nossa presença, apesar que muito pequena, mesmo que não merecedor, né? Mesmo sem ser uma falsa modéstia, sem ser... Porque, assim, nós somos padres, nós somos pessoas, né? E a gente procura a santidade do mesmo jeito, ou às vezes até menos do que, às vezes, tanta senhorinha que tem tanta devoção e a gente olha para elas e fala assim, meu Deus, onde que está a minha fé, né? Então, assim, a gente é pequeno, mas a gente reconhece que a nossa presença também acaba sendo né, um mistério de Deus. Acaba que a gente é esse canal de Deus na vida de tantas pessoas e de modo especial nas congregações, nos jans. Aí, voltando à pergunta, de forma prática, a gente não tem um projeto tão eficiente para a gente estar cumprindo isso. Por quê? Primeiro, a questão financeira. Então, para a gente ir, precisa de uma demanda, precisa, né, de tudo. Então, assim, por mais que tantas vezes nós vamos e abrimos mão de alguma coisinha e outra, né, pelo menos da minha parte, enfim. Mas, e também, para mim, é muito enriquecedor. Então, como eu disse, muito pouco tempo de padre e de congregado, mas os tesouros que eu já recolhi com vocês, né, nessa presença, nas idas, nos encontros, nossa, é muito importante. Então, assim, a gente aprende muito, cada realidade, enfim. Mas tem essa dificuldade financeira. Segundo, porque quando eu assumi a assistência, né, quando eu dei o meu sim, diante de Dona Marceno, de toda a CNBB, com a aprovação do meu bispo, eu era vigário em uma paróquia. Então, assim, a vida de vigário é mais tranquila, né, em termos administrativos de uma paróquia. Então, hoje eu sou pároco. Então, hoje eu tenho que dividir essa atenção com essa outra minha filha, que precisa muito de atenção, né?
Então, assim, existe esse ponto de dificuldade também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grato à paróquia aqui, que em 2019 precisei sair bastante, tanto diante das programações, quanto também situações que eu precisei sair, né, de emergência. Então, a paróquia ela foi muito acolhedora e compreensiva nesse ponto. Então, sou muito grato. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso sair todo final de semana, que geralmente os encontros são finais de semana, né? Então, eu gostaria muito, eu tenho esse plano, né? Sei lá, de me organizar melhor, de preparar o pessoal aqui para justamente perceber que a paróquia ela tem o pároco, ela tem o administrador, tem a figura ali do pastor, né, do padre, mas a paróquia caminha, né? Então, com isso, me dá mais abertura para... E quando eu vim para cá, o pessoal já sabia também, então isso me ajudou muito, né? Então, assim, eu não estou passeando. Olha só, eu acho até engraçado que o pessoal às vezes comenta, né? Ah, mas seu vice-assistente é muito bom, que viaja muito e tudo. Então, assim, em 2019 eu tive 3 ou 4 vezes no Rio de Janeiro, né? Nem encostei a mão na praia, né? Então, tipo assim, a gente vai com compromisso, a gente vai com, né? A gente não vai passear. Claro que diante de um dia ou do outro, ou a questão de voos, porque assim, como eu disse, a questão financeira, eu procuro muito fazer conciliações de data. Então, opa, peraí. Então, se eu consigo um voo mais em conta um dia antes, né, a gente vai fazendo essa flexibilidade de datas. Então, diante disso, A gente acaba... está encaminhando para os minutos finais. Eu queria estar agradecendo ao Senhor, né, por essa missão, né, por essa reflexão que você fez hoje pela gente aqui, né? Continue crescendo em sabedoria, que Nossa Senhora possa estar passando na frente do Senhor, né, na sua vida. Queria que o senhor fizesse uma bênção final para a gente, porque eu acho que falta 1 ou 2 minutos, tá, para encerrar. Eu tenho que agradecer. Então tá bom, eu também agradeço, qualquer coisa estamos por aí, né? O Jean, congregações, então diante das dificuldades a gente vai aí, né, abraçando e dando essa pequena assistência para todos. Então reze por mim, que a gente vai estar sempre unidos em oração. E também, só comentando que está sendo transmitido também no meu canal do YouTube, tá? Eu esqueci de comentar no início, mas tá lá disponível para o pessoal também, tá bom? Então, pedindo a Nossa Senhora que continue sempre mais nos abençoando, sempre mais nos tomando pela mão, cuidando de nós, nos amparando, né? Que nós possamos viver bem essas virtudes para também encontrarmos todos lá no céu, né? Então, rogamos a ela a sua poderosa intercessão, ela, a nossa advogada, ela que soube amar Deus, que ela nos ajude também a bem amar Deus e colocar os nossos dons, né, em prática diante dessas virtudes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então agradeço todos aí que estiveram com a gente aí, estiveram online. Deus abençoe, muito obrigado. E obrigado também a vocês aí do Jean, né, de Rio Preto, São João do Rio Preto. E continuemos aí, né, em orações, um rezando pelo outro. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Hoje não está aparecendo para finalizar, gente. O que está acontecendo? Ótimo. Eu já vou finalizar aqui também. Deus abençoe e continue abençoando seu sacerdócio. Amém. Amém, pessoal aí que nos acompanhou. Nossa, hoje não tá aparecendo. É no X, né? Eu acredito que sim, para compartilhar isso, sim, isso aí. Deus abençoe, fique com Deus. Amém.